Embora Sérgio providenciou essa filmagem aqui e tal, e eu fiquei aqui isoladinho, mas a ideia era ter um tempo em que houvesse realmente a palavra compartilhada, mas que houvesse participações, intervenções de cada um de vocês. Então nós queremos que vocês fiquem livres para interromper, perguntar, falar, acrescentar, testemunhar, enriquecer, questionar. Sérgio só pede que cada um que for falar, sente aqui. Sugerir, se alguém quiser falar, você chama. Isso, perfeito. Ok, ótimo. Isso é só para facilitar a filmagem, tá? Porque quando a gente vira de um lado até focalizar e tudo mais, e aqui tem muita luminosidade, então se eu filmar para cá, a pessoa vai ficar completamente escura. Está faltando muitos e a gente pode abençoar o resto da igreja com toda a filmagem, toda a conversa que a gente vai ter. Amém. Eu estou cortando e a gente depois trabalha isso. Amém. Uma coisa importante para lembrar a vocês todos, vocês não estão aqui porque são eloquentes, porque são charmosos, embora sejam, né? Estão aqui porque tem um serviço construído. Permanece como uma de nossas bases de fé e que todo reconhecimento de ministério é pelo fruto do serviço. Não é uma regra infalível. Aqui e ali, e nossa própria história tem suas máculas nesse processo, mas é assim que nós queremos e nos esforçamos para praticar. Então, se cada um de vocês olhar para trás, vai ver que há uma estrada construída e há vidas edificadas e há pessoas formadas. Eu quero contar rapidamente algo que ocorreu comigo na saída do contexto que eu vivia e o que eu encontrei aqui entre vocês há precisamente 28 anos atrás. 28 anos que eu me vinculei, por assim dizer, mas já há mais de 30 anos que eu me relaciono de perto com alguns de vocês. Primeiramente Marcos, depois Benito, Sérgio, Mário, foi crescendo o círculo, Davino e outros. Eu me lembro bem da situação lá, no contexto que eu vivia, em uma conversa com um dos pastores, um dos co-pastores, porque lá tinha um pastor presidente e tinha os co-pastores, né? Um desses co-pastores, um irmão muito querido, muito sério, muito sincero, chamado Valdir, aliás, irmão de Rubinho. O Valdir conversando comigo, ele chorava muito e dizia assim: Vanjo, eu tenho trabalhado muito e não tenho edificado nada. Eu entendi o que ele queria falar, o que ele estava dizendo. Eu me converti com 18 anos naquele contexto, fiquei por lá até os 30. Eles digam assim, irmãos, naquele ambiente e na minha vida e de outros pares que tínhamos ali, não faltava zelo, não faltava ardor, não faltava fervor de espírito, não faltava jejum, não faltava oração, não faltava se debruçar sobre a palavra, não faltava sacrifício, em todos os níveis. Minha esposa é uma heroína e santa, porque o que eu fiz de loucuras por causa da obra já naquele tempo, e ela suportou e administrou, com esse sorriso aí na janela o tempo todo, os dentes tomando brisa. Só para vocês terem uma ideia, tempo de jovens. Segunda-feira à noite havia culto de evangelização em uma congregação das Palafitas, nos Alagados. Terça-feira à noite era reunião de oração da equipe de evangelismo. Quarta-feira era culto de estudo bíblico. Tudo no templo, né? As reuniões principais. Quinta-feira era mais um culto de evangelismo em outra congregação, também nas Palafitas. Sexta-feira era culto da bênção, culto de poder, o céu descia, o endemoniado fazia fila lá para ser liberto, cura. Sábado de manhã, jejum para os jovens. Até meio-dia, 2 da tarde. Aí iríamos, depois do jejum, limpar os bancos e serar os bancos, limpar o templo, o salão todo, preparar bonitinho, porque domingo era dia de reunião, né? Íamos para casa correndo, tomar banho, quebrar o jejum,
e voltar porque 5h30 tinha reunião de jovens de estudo bíblico, era o Clube Bíblico da Amizade. E à noite tinha ensaio da equipe de evangelismo. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, domingo à tarde, evangelismo nas praças, nas ruas. Os jovens iam para as ruas para evangelizar. No fim da tarde, era a união de mocidade reunida para o encontro dos jovens e à noite o culto de evangelismo. Depois morre. Não tinha intervalo. Havia uma intensidade enorme. Eu vinha do CIA, que eu era estagiário lá, só estava na casa da sogra, né? Tomar lá sopa de estrelinha. Íamos andando. Gina morava no Lobato. Íamos andando para o Uruguai e voltávamos andando. Eu deixava ela em casa e voltava para casa de meus filhos andando ali na barra fiscal. Todo dia. Todas as noites era esse. Se não faltava zelo, não faltava esforço, não faltava dedicação. Sabe o que faltava? Caminho, clareza, entendimento. Como Deus quer que se faça? Eu me tornei na época lá o queridinho das titias, né? As titias vovozinhas todas me amavam muito. Era o jovenzinho querido das titias. Mas depois de 12 anos, irmãos, nesse ritmo, porque depois de casado não aliviou. Eu estou vendo aqui esse jovem que veio do trabalho direto, deu 0 hora, veio para cá direto. Fiz isso muitas vezes, já casado. Saí do polo, do trabalho, 8 da manhã e direto para o encontro. Emendar à tarde para pegar 0 hora de novo, no domingo à noite. Assim, o nível de sacrifício não diminuiu depois de casado. Me casei muito jovem, com 21 anos. Nossa casa era muito frequentada. Trabalho com viciados, trabalho com drogados, trabalho com tudo que é de gente. Mas depois de 12 anos, eu olhava para trás, o que é que eu tinha? Um time de titias que me amavam, pessoas que gostavam de ouvir uma pregação ou outra, mas não tinha um obreiro formado. Não tinha um casal que eu pudesse dizer assim, esse aqui nós depositamos, resgatamos do mundo, edificamos e formamos em Cristo. E não era por falta de zelo, não era por falta de dedicação e sacrifício. Faltava direção. Me lembro de uma frase que Marcos me disse, eu recém-chegado aqui como discípulo dele, disse: Ligão, você tem muito motor, mas teu barco está sem leme, você está perdido no meio do mar. Eu disse: pelo amor de Jesus, bota um leme aqui, eu quero chegar no porto, eu quero direção. O que eu achei aqui, irmãos, eu tenho chamado de caminhos retos, a doutrina clarificada, padrão para todas as coisas, padrão para o marido, para a mulher, para o casal, para os pais, para os filhos, para os irmãos, para finanças, para o trabalho, o patrão, o empregado, para tudo nós temos uma doutrina bem conceituada, bem definida, tirada das escrituras, princípios de obras claros, a igreja nas casas, juntas e ligamentos, o sacerdócio todos os santos. Isso foi uma das coisas que mais me encantou e arrebatou, foi o entendimento que somos um reino de sacerdotes, que não há classe especial de obreiros e homens de Deus separados, especiais, somos todos sacerdotes. Isso sempre foi assim, uma base sólida para a edificação da obra que Deus nos confiou. Olhar para trás, eu sei que todos vocês podem fazer isso hoje, e ver vidas formadas, vidas resgatadas, casais harmonizados que viviam conflituados, brigas e tensões, falando de separação, harmonizados, criando filhos, servindo ao Senhor, filhos obedientes. Aqui e ali, cada um de nós, ou pelo menos alguns de nós, né? Cada um não, alguns de nós tiveram seus sustos com os filhos, eu entre eles, mas de um modo geral, há filhos instruídos, formados, obedientes, educados, em cima da doutrina do Senhor. E eu lhes digo, irmãos, nada é mais compensador do que isso. Nada é mais compensador do que isso. Há algo edificado para Deus, para a glória de Deus. E quando nós quisermos reunir os líderes, isso está em nossa mente. Concentrarmos naqueles que efetivamente trabalham, são os grandes responsáveis, são os grandes carregadores de carga para que essa obra caminhe. Muitas vezes eu tenho dito que eu me encontro com irmãos na rua
que eu não conheço, nunca vi. E vem falar comigo todo sorridente. Eu fico todo embaraçado porque a gente de alguma forma fica em evidência, os irmãos nos conhecem, mas não conhecemos, são 3.000. Deve ter mais de 1.000 aí que eu nunca vi, nem sei quem são, não sei onde moram, não sei como vivem. Às vezes quando é uma mulher eu fico todo atrapalhado porque vem lá a criatura com os dentes abertos para mim e diz, epa, se uma gaiata eu correspondo, vai ficar feio. Mas se a irmã eu fecho a cara, passo por pastor antipático, então nunca sei o que fazer, né? Até que a criatura se identifique. Mas eu sei que todos esses irmãos que nós pastores desconhecemos, seguramente tem uma casa que é referência para eles. É a casa onde a igreja se reúne, é a casa de vocês, é a casa dos líderes, que é local seguro, é ponto de referência, é aquele discípulo que é desconhecido meu, é conhecido de algum líder na igreja, frequenta a casa de alguém, que sabe qual é a sua vida, sabe quais são os seus conflitos, seus problemas, suas lutas, suas dores, e efetivamente o pastoreia. Então, irmão, nós queremos que vocês, de fato e verdade, saibam que é assim que nós os temos, aqueles que estão, de fato, lá na ponta, pastoreando cada vida, cada discípulo que Deus trouxe para reunir conosco. Bom, nós sabemos que ao longo do caminho não é difícil nublar a visão, perdermos o rumo um pouco, nos distrairmos, ou cairmos de uma rotina maçante, desagradável, que tira o brilho, que tira a glória, que abate, que desanima. E há 2 elementos que nos levam a manter o brilho dos olhos, o coração em fogo, que é a clareza do caminho que Deus quer que se faça, por onde Deus quer que se caminhe, não se deixar perder. A mim sempre me encanta saber o que Deus quer que nós façamos. A glória que é conhecer a vontade de Deus. Deus dar a conhecer seu coração, sua mente, o que Ele quer que nós façamos. Então, assim, a doutrina, os princípios nunca me são enfadonhos, porque eu os recebo com esse tipo de mente. É Deus, o Deus eterno, revelando o que Ele pensa, o que Ele quer, e o que Ele quer que nós façamos, como nós nos conduzamos. E ao lado disso, a busca de inspiração que não tem outra fonte, não tem outra forma de adquirir que não seja no relacionamento pessoal com Deus. Eu brinco com os irmãos às vezes dizendo que o depósito de graça, de fé que Deus faz em nós regularmente, ele esgota. É como o tanque de combustível de um carro. A diferença é que o carro tem um marcador de nível, né? Vai baixando o nível e você, por mais apressado que esteja, por mais irritado que esteja, por mais desanimado que esteja, por mais feliz que esteja, se o marcador indica que vai secar o tanque, você encosta e abastece. Independente do seu estado de humor, de ânimo, você vai encostar e vai abastecer. Só que o nosso depósito de graça, de fé, não tem marcador. E começa a baixar, e nós não nos damos conta, e nós não achamos tempo para reabastecer. Ou porque está zangado, ou porque está apressado, ou porque está desanimado, porque está contente demais, está metido alguma coisa que nos tira desse abastecimento. E não tem jeito, seca, aí para. Irmãos, o cristianismo sem essa vida de Cristo, que Ele disse que Ele prometeu, uma vida abundante, vira uma das piores religiões. Entre nós então é esmagador, por causa do padrão. O padrão é elevado e Deus não vai baixar esse padrão porque eu estou desanimado. Deus não vai mudar a sua doutrina porque eu estou zangado. Não vai me permitir me irar porque eu estou zangado. Longe de vós toda ira, toda gritaria e cólera. Isso se mantém, não tem jeito, não tem como baixar. Como corresponder se eu não me debruço sobre a fonte para me alimentar dele diariamente? De alguma forma. Então queremos animá-los a buscar em Deus uma forma de harmonizar isto. A demanda que há, a importância de caminharmos por caminhos retos, mas estarmos abastecidos por Deus, cheios de ânimo, de fé, de graça,
os problemas são muitos. Eu não saberia contar às vezes, na minha história, que eu entrei no quarto para orar, buscar a Deus por um problema, por uma situação complicadíssima, e às vezes nem sabia o que orar, só chorar e gemer, e você sai dali, não mudou nada, a situação é a mesma, a complicação está lá, o problema é igual, a encrenca está ali no centro, rasgando tudo, mas você levanta consolado, animado, renovado, com fé, com esperança e confiança para seguir. Então Deus não promete resolver cada um dos nossos problemas, mas Ele promete sua companhia e sua presença, e nós precisamos cultivá-la. Amém? Amém. Pois bem, amados. A intenção hoje era focar um pouco mais no aspecto do nosso serviço. Aquela figurinha que usamos muito no passado, do limpador de para-brisa, né? Desanuviar a visão para que enxerguemos com clareza para onde Deus quer que nós andemos e o que devemos fazer. Hoje você estava falando, eu estava me lembrando de um tempo, alguns meses atrás, reunido lá com a turma do centro, Vadinho, Roberto, Ivan, Fepe, essa turminha. Uma preocupação que a gente tinha sobre aquele texto de Neemias, né, da construção do centro. Grande, extensa é a obra. E nós estávamos vivendo uma experiência ano passado de alegria, porque hoje nós tínhamos batizado uma família quase que inteira, no mesmo dia. A Cássia, né, a família de 4, era uma esposa, o marido, 2 meninos. A esposa, o marido se converteram, e o menino mais novo ficou mais velho aí ouvindo, não quis se batizar de imediato, tá ouvindo. Mas e a gente tinha tido essa experiência na época de... teve um rapaz aí falando andou circulando na igreja, quer dizer, não na igreja, mas foi pregando sobre o novo livro de Atos, né? Ele usava uma expressão, qual é a expressão que usava? A nova... E a gente ficou na alegria, porque eu nunca tinha vivido isso, Betão. Tinha já batizado 3 num dia só. Mas depois da alegria, Nailton, começamos a nos dar conta de que eram páginas em branco, que a gente ia precisar escrever tudo, toda a doutrina ali. E eu olhava para Beto e dizia: Beto, aonde nós vamos arranjar tempo para formar tudo aquilo que a gente precisa formar na vida desses 3 recém-batizados? Entendeu, Dan? Então, a gente começou, eu comecei a entrar em parafuso com relação a isso, me questionar isso. Não é possível a gente não ter um tempo de qualidade com essa turma nova que está chegando, em razão de todo o serviço que a gente tem na casa. E no meio dessa agonia, eu vi um irmãozinho de Itabuna, Eliseu. Um sonho que ele teve que foi muito rico para a gente, em que ele dizia assim: o fruto, o resultado do nosso trabalho em Deus está diretamente ligado à nossa intimidade. A maior eficácia no resultado do nosso serviço vai estar, que o Evangelho está dizendo aqui, fruto de um tempo de qualidade diante de Deus, né? E nos alimentou essa esperança, né, André? De que, na verdade, a obra é extensa, o trabalho é árduo, mas não há outro caminho a não ser estarmos ali bebendo, Otávio, da graça, bebendo da presença de Deus e crendo que Ele vai fazer. Nessa época eu até compartilhei com os irmãos, eu tinha um discípulo próximo ligado a mim, imagina,
que por uma razão ou outra de trabalho ele levou, não sei, quase mês ou meses sem estar comigo. E eu fiquei muito preocupado com isso. Mas apesar desse tempo que eu fiquei sem estar com ele, foi um tempo de intensa oração pela vida dele. Otávio, quando eu encontrei esse rapaz, pasme, o cara estava cheio, graça e comunicando e compartilhando da parte de o que aconteceu aqui, mano? Obviamente que a gente não pode ver isso como uma regra, né? A gente tem que estar com o discípulo regularmente, né, Otávio? Mas há uma eficácia na oração, na intercessão, no clamor pelas essas vidas que estão perto de nós e que por uma razão ou outra a gente não consegue dar conta. Nós conversávamos, Pedro, sobre esse encontro com os presbitérios do bloco, e esse tema entrou, às vezes levantou isso, e nós pensávamos, você dali pensando como duas coisas que Deus procura. Procura adoradores, o texto que às vezes está lá na conversa conosco. Jesus, na conversa com a mulher samaritana, em João 4:23, ele diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se Deus busca o que é importante, né? Deus não busca o que não tem valor. E Jesus, conversando com os discípulos, lá em Mateus 9, 37 e 38, vendo as multidões, compadeceu-se delas e disse aos discípulos: a seara é grande, os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. E Jesus tinha necessidade de obreiros que cooperassem com ele. Se não são coisas excludentes, ao contrário, devem se harmonizar. Uma palavra de Carlos Cardoso, Pedro, sobre edificando pela oração, muito rica, que eu recomendo que vocês pesquisem, procurem e ouçam. É um livro, né? Não, Uma palavra, é uma gravação, uma mensagem dele. Pois bem, amados, com isso em mente, e tendo em mente também aquela última palavra nossa lá no bloco sobre o sacerdócio, que falamos sobre aspectos do sacerdócio, adoração, intercessão, proclamação e edificação. Eu queria explorar um pouco essa ideia do sacerdócio dos santos e como é que nós, como líderes das igrejas nas casas, entramos nisso. Há uma perguntinha, dessas nossas perguntas de catequese, né, de apostila, assim: qual é a obra da igreja na casa? A resposta é: a obra da igreja na casa é o desenvolvimento do serviço dos santos. Mas essa mesma resposta está para outra abordagem, né? Quando falamos sobre qual é a estratégia de Deus para alcançar o seu propósito. Quando pensamos que nós somos um povo que crê que Deus tem um propósito e que Deus estabeleceu uma estratégia para alcançar esse propósito, eu já disse diversas vezes como me chocou quando eu ouvi de alguns de vocês, né, de que Deus tem uma estratégia. Eu pensei, mas que povo presunçoso, como assim Deus tem uma estratégia? Tantas estratégias que Deus pode usar, e eles falam de a estratégia, artigo definido a. Mas depois eu entendi e criei que era assim. E criei baseado no quê? Efésios 4. Efésios 4, de 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao correto ordenamento ou aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do serviço. Para quê?
para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos. Há um alvo de perfeição que Deus estabeleceu e há um processo que Deus estabeleceu. Se nós pegarmos trás para frente esse texto, todos chegarão como corpo, a estatura de varão perfeito, a medida da estatura da plenitude de Cristo, se houver edificação dos santos. Se houver edificação do corpo. E só haverá edificação do corpo se todos os santos desempenharem seu serviço. E todos os santos só irão desempenhar seu serviço se estiverem corretamente ordenados. Então, Ordenados se tivermos pastores e mestres. se houver os ministérios específicos que os ponha em ordem, os distribua, né? Os disponha no corpo de maneira que funcionem. Se nós perdermos, irmãos, o valor disto em nossa fé e consciência, nossa obra se acaba. Eu queria usar algumas figuras que eu comecei a usar lá na denominação, quando tentava convencer meu pastor da importância de receber esse entendimento. Tem aquela velha figura que nós sempre usamos aqui, que é a diferença entre um corpo e uma sacola de membros. Eu não sei o que essa verdade faz hoje na mente de vocês. Na minha continua revolucionando. Há uma diferença estúpida entre um monte de membros ali e ter um corpo ordenado, unido, organizado, funcionando. Eu uso um exemplo bem bizarro para ilustrar isso. Imagine que minha orelha, né, que é bem destacada, ao invés de estar aqui, estivesse na sola do pé. Eu estou calçado. A orelha estaria perfeita, o aparelho auditivo perfeito, mas na sola do pé ele seria inútil. Eu estaria surdo agora. Eu só ouviria se estivesse descalço e com a sola do pé para cima, né? Andando ia ser intermitente, né? É um exemplo esquisito, só para dizer o seguinte: correto ordenar é colocar cada membro de tal maneira vinculado e relacionado no corpo que ele possa desempenhar o seu serviço, que ele possa funcionar. E é papel dos líderes estarem atentos a isso e cooperarem com os pastores, com os presbíteros, com os ministérios específicos, em promover esse correto ordenamento. Então, o líder não pode estar recebendo alguém na casa e não se dar conta se aquela expressão de corpo ali está corretamente ordenada. Há o risco de nossas reuniões na casa se transformarem em cultos da igreja na casa, que pode haver muita inspiração, mas não está cumprindo o seu papel. Porque essas definições, irmãos, que nós usamos, a obra da igreja da casa é o desenvolvimento do serviço dos santos. Isso serve para orientar nosso serviço. Nós sabemos que estamos ali para promover esse desempenho do serviço dos santos. E se não fazemos, a obra não está se cumprindo. A obra da casa não está se cumprindo. Nós estamos gastando aquele tempo de maneira inadequada. Não estamos ali para promover estudos bíblicos, simplesmente, para ensinar a palavra, simplesmente. Tudo isso cabe, se o líder tiver em mente que faz parte de seu papel principal, correto ordenar aqueles santos. A pergunta simples que os líderes poderiam se fazer quanto a isso. Se fosse perguntado a vocês, não preciso responder aqui, vocês sabem quem está conjuntado a quem na igreja que está na sua casa? Quem é discipulado por quem e quem está acompanhado com quem? E se perguntarem, essas juntas funcionam? Eleger lá o discípulo fulano de tal ou a discípula fulana de tal. Se perguntar, essa irmã, na sua junta de discipulado, está funcionando? Aquilo que nós propomos, aquilo que temos em nosso entendimento do que deve ser uma junta de discipulado, está acontecendo nessa junta? Com essa irmã ou com esse irmão? Os líderes conhecem o conteúdo que está sendo transmitido naquele relacionamento? Se não está, irmãos, algo está falhando em nossa obra. Uma prática bem simples que era uma marca nossa no passado.
os líderes se encontravam antes do encontro caseiro. Havia um tal de núcleo, que eu não sei se existe mais, que se reunia obrigatoriamente, me permita a palavra proibida, religiosamente. Esse núcleo se reunia para quê? Para saber o que houve no encontro passado, como será o encontro presente, e qual a ligação desses dois com o próximo encontro para nos livrar da infeliz da reunionite, para garantir que os encontros são efetivos, que está se alcançando o que se propõe. Se não pode se encontrar no dia mais cedo, como era a regra antes, e a rotina, a prática, em algum momento da semana, os líderes precisam se encontrar para conversarem sobre a igreja na casa, para discutir o andamento da igreja na casa, para saber como estão as juntas da igreja que está na sua casa. Esse encontro dos líderes está para a igreja na casa, como o encontro de presbitério está para a igreja toda. Então, para os presbíteros, os que estão em tempo integral, naturalmente, estar juntos semanalmente, 2 vezes por semana, é indispensável. Ou nós perdemos o rumo completamente. Então, eu quero animar vocês a resgatarem isso. Você falou 2 vezes pra mim? Falou 2 vezes por semana? Não. Não, o presbitério. O Presbitério. Mas se você quiser estar com o Beto 2 vezes, a gente acha bom. Já está difícil, né, companheiro? Irmãos, nós sabemos que o estilo de vida hoje não coopera em nada para que as juntas e ligamentos funcionem como nós a concebemos nas Escrituras, como nós a recebemos. Havia uma frase que era repetida muitas vezes quando eu cheguei aqui. Discipulado é transmissão de vida pelo relacionamento. Ensinar a guardar é diferente de ensinar a saber. E nós sabemos qual é a diferença. Os fariseus sabiam ensinar a saber, ao ponto de Jesus dizer aos discípulos que eles deveriam ouvir e praticar o que os fariseus ensinavam, porque eles ensinavam bem. Mas não os imitem em suas obras, porque falam e não cumprem. Então, como ensinar a guardar se não há relacionamento? Um dos textos mais explorados para falar de discipulado era Marcos 3,14, que Jesus chamou 12 dentre seus discípulos para estarem com ele e depois enviá-los a pregar. Mas a marca principal era estar com ele, sair a pregar com ele, antes de enviá-los a pregar sozinhos. Há muitas marcas, irmãos, eu sei, na história de cada um de vocês, do bem que esse discipulado fez a vocês e a mim. Quanta coisa eu recebi andando na casa de Benito, andando na casa de Marcos, vendo Benito e Daniela, vendo Marcos e Regiane, eles e seus filhos. Sim. Outro dia, falava isso para Marcos, disse: rapaz, eu não me lembro muito dos teus ensinos em nossas reuniões de discipulado, mas lembro de muita coisa que eu vi e aprendi vendo você atuar, nas viagens e retiros, em conversas, situações de crise, de tensões, de problemas familiares, que você me incluía. Hoje está tudo tão... se quer tanta privacidade, todo mundo quer tanto sigilo com tudo, que não se pode incluir um discípulo em nenhuma questão que envolva outro, porque o discípulo se ofende. E há situações que cabe, não tem nada assim extremamente delicado que outro não possa participar. E como vou formar um discípulo em tratar de crises conjugais, familiares, se eu não posso incluí-lo nunca no trato com um casal ou com uma família? Nem tudo é tão íntimo que não posso compartilhar. Mas se perdeu. Entre nós é quase agressivo incluir alguém em uma conversa como essa. A pessoa se sente invadida. Quantas vezes tratamos questões de casais com todo mundo junto? Entre irmãos, com toda a confiança? Não apenas, irmãos, vocês, cada um de vocês sabe e teria testemunho para contar do benefício que vocês receberam andando com aqueles que os formaram, dos benefícios que cada um de nós recebeu andando com aqueles que nos formou. Como nós sabemos também que há uma fila de discípulos que pode testemunhar do bem que cada um de vocês fez
na vida deles, andando com vocês, estando presente, flagrando situações críticas, sérias, graves, que o discípulo está ali junto. Uma vez que me informaram sobre a morte de meus irmãos, alguém me liga do interior e diz: Vanjo, vem para aqui correndo, porque houve um acidente, 6 pessoas estão no carro, todas morreram e tem 2 irmãos seus também, e o carro está lá no meio da estrada. E tem um discípulo aqui do lado, no sofá, me ouvindo receber essa notícia dessa forma. Como reagimos a isso? Há alguma palavra que nos dê sustentação? Seu coração bem firmado não se atemoriza de mais notícias. Paulo, falando sobre Timóteo, ele disse: tu, porém, tens seguido de perto. O quê? Para eu ficar aqui gaguejando, tentando lembrar do texto, vamos ler, né? 2 Timóteo 3, de 10 a 12. Segundo Timóteo 3, 10 a 12. Tu, porém, tens seguido de perto. Não seguir de perto é andar junto. Timóteo acompanhava Paulo em tudo que era circunstância. Ele estava junto. Ele seguiu de perto o quê? Meu ensino. Havia um conteúdo ensinado, transmitido oralmente, comunicado para Timóteo. Paulo precisava equipar a mente de Timóteo com o ensino. Isso tem que fazer parte do discipulado. Instruir o discípulo. Ele não pode aprender a fazer, aprender a guardar, se ele não aprende a saber primeiro. Tem que saber primeiro. Meu ensino, procedimento. Timóteo via e viu, melhor dizendo, como é que Paulo se comportava, como é que Paulo reagia quando era honrado, quando era louvado, quando era perseguido, quando era destratado, quando era escarreirado, quando era cuspido. Como é que Paulo se comportava? Propósito. Paulo não era um homem sem meta, sem alvo, sem propósitos definidos e claros. E Timóteo sabia disso, que estava seguindo um homem que tinha alvo e tinha bússola, tinha norma, tinha bússola, tinha caminho, né? Fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Se formos lá em Atos conferir isso, vamos ver o que Paulo sofreu. Timóteo estava ali com ele, vendo aquilo tudo. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Com Paulo, Timóteo aprendeu a perseverar, a sofrer e a morrer. Timóteo, segundo a tradição, morreu linchado pelo povo no meio da rua. Eu volto ao ponto que eu disse inicialmente. Eu sei que a vida atual não favorece isso. É muito difícil encontrar tempo para relacionar e estar intensamente com os discípulos. E não temos uma proposta aqui mágica que resolva esse problema. Mas, amados, se cada discipulador não entender que esse é o princípio, que Jesus nos chama a relacionar com os discípulos, a trazê-los para estarem conosco, e se não tomar como desafio pessoal nesse tempo presente difícil de vida louca, e buscar em Deus opções para isso, alternativas para isso, sinceramente, a orar, trazer ao Senhor. Deus tem criatividade. Há um sacrifício que não temos como nos esquivar, irmãos. Eu sei que cada um de vocês está aqui com sacrifício. Cada um de nós teria muito o que fazer hoje, inclusive descansar. E há muito o que fazer em nossas casas, com respeito às nossas famílias, filhos, parentes, lazer. Me lembro que uma vez eu saí da casa de Rubens, lá em Piripiri, era 1h da manhã. Eu saí, os discípulos dele estavam chegando. Era o dia dele receber os discípulos, mas eu quis estar com ele. Ele disse: ó, Vanjo, vem aqui e tal, vai estar com... Ele disse: tá bom, a gente fica de plantão esperando. 2 solteiros ficaram esperando. Saímos 1 da manhã, os caras entraram. A Paul de Eliana, não sei o que fazer com isso. Não sei que horas aqueles irmãos saíram dali. Claro, isso não pode acontecer toda semana. Mas uma marca que para mim, uma marca de sacrifício
que existe na história, cada um de vocês com seus discipuladores, e que existem discípulos, e que era uma coisa mais ou menos esperada no passado, está ficando mais raro. Vou pegar Rubinho de novo. Ele morava no Uruguai, morava na Ribeira, e não tinha agenda, nós não tínhamos agenda. Não sei se eu estava como diácono, já como presbítero, em tempo integral, mas havia uma demanda em dado momento da nossa vida que não tinha agenda para ele. Ele disse: Vanjo, eu posso ir na sua casa às 6 da manhã? Ô, Rubinho, pode, é a hora que eu ia sair para caminhar. Ele ia para lá e nós íamos caminhar. O tal do discipulado acontecia caminhando na Ribeira. Só que cada um de nós não foi dormir muito cedo, tanto ele quanto eu. Eu estou dando exemplos, falando de sacrifício, nem todos exigirão tanto sacrifício assim, mas se nós tomemos em conta isto, há algo que Deus nos confiou, há uma vocação que nos foi dada, de dar fruto, um fruto que permaneça. Isso exige sacrifício, exige definição, exige dedicação, exige relacionamento, ou o fazer discípulos vai se transformar em discipulado, reunião e discipulado, e a nossa obra se estraga. As gerações futuras estarão diluídas, não terão a consistência que as primeiras tiveram, não serão capazes de reproduzir isso com fidelidade porque recebem diluído. Assim, qual é a solução? Assim, não sei. Desculpem não ter resposta, mas a intenção aqui, irmãos, é cravar bem aquilo que é um princípio orientador para a nossa obra. Amém. Relacionamento. Amém. Das primeiras palavras que eu vi sobre para discipuladores foi um retiro lá em Pojuca, Marcos e Mário falando sobre a diferença da obra de relacionamento e a obra de massificação. A obra de massificação, irmãos, eu conheço. Nasci no meio dela, me converti nela e saí dela. Muita gente querida, santa, séria, que teme e ama a Deus, mas a obra como um todo, o funcionamento como corpo não existe. E para mim esse é um dos segredos gloriosos que Deus confidenciou, compartilhou com alguns e que nos legaram como herança. A igreja é um corpo que relaciona e funciona, harmonizado, unido. Esse relacionamento intenso não só dá forma e consistência ao corpo, dá força, dá mobilidade e capacita para trabalhar. Isso não pode ser uma coisa romântica aí, uma figura etérea. Isso tem que ser colocado em prática. Em nossa história, juntos e ligamentos, é fazer discípulos e relacionar-se no companheirismo. Como resgatar isso? Se vocês líderes não resgatam na consciência de vocês, no coração de vocês, uma fé clara e definida nisso, vocês não saberão reproduzir isso. Uma das coisas que nós nos demos conta é que nós, presbíteros, não estávamos, ou não estamos ainda, efetivamente discipulando vários dos líderes. Nesse modelo. Por aquelas demandas que eu me referi no princípio, que geraram a tal da desaglutinação. Mas, irmãos, isso é um tiro na rótula. É uma desconstrução da nossa obra. Ou resgatamos esses princípios simples em nosso próprio relacionamento, com nossos discípulos diretos, ou perdemos. Eu me permiti convidar aqui alguns, né? Ricardo, Davi, Rubens, né? Mateus. Mateus, um jovem líder lá do Cabula, que disse: Mateus, a gente vai estar lá junto, aparece lá. Ele veio, e veio do 0 hora, largou o trabalho e veio dentro para cá. Penso que o Senhor está produzindo em nós algo que para Ele tem grande valor. Eu já mais cedo tinha lembrado e agora você falando me veio mais forte. Jesus dizendo: todo ramo que dá fruto, o Pai, o agricultor, limpa para que produza mais fruto ainda. Penso que esse é o momento aqui que o Senhor está usando os instrumentos dele para nos limpar, para produzir mais. Amém. João 15:2. Amém. Graças a Deus. Um outro exemplo que eu usei muito lá na denominação antes de ir para cá, esse esforço de
convencer lá meus líderes da época, era a diferença entre uma montanha, um monte de blocos, de tijolos e uma casa edificada. Não sei se alguém aqui tem noção de construção. Quantos blocos foram necessários para fazer uma casa como essa, por exemplo? Eu não tenho a menor ideia. 10 mil, 20 mil, sei lá. É. Pronto. Imagine aqui os caminhões chegando, terreno já pronto para edificar, o radier pronto, trazer os blocos. E bota aí na frente 20 mil blocos. Se um gaiato chega com um carrinho de mão de noite e carrega 10 blocos, alguém vai dar falta de 10 blocos em uma montanha de 20 mil blocos? Mal organizados aí, ou que tivessem fileirinhas, como fosse. Ninguém vai se dar conta. 10 blocos não farão falta nenhuma em uma montanha de 20 mil blocos. Agora, companheiro, essa parede edificada, vê alguém tirar um bloco daqui. Pega quando aquilo? Uma talhadeira com uma marreta e tem que tirar um bloco daqui. Qualquer hora do dia ou da noite. A casa toda treme. Acorda todo mundo. E vai escarreirar o infeliz que quer roubar o bloco daqui. Mas a igreja de Deus é uma casa edificada. Pedro fala, nós somos pedras vivas, edificados uns sobre os outros. Irmãos, isso não pode ser uma figura didática simplesmente. Isso precisa ter uma expressão prática em nossa vida. Isso passa por nossos relacionamentos intensos. É como uma figura do corpo. Tem que tirar um membro daqui do corpo. Não tem como. Sem causar muita dor e sem causar muita resistência do corpo. E nós temos que nos perguntar, temos perdido os membros assim, sem dor, sem briga? Temos perdido pedras vivas da nossa edificação, sem pranto, sem esforço, sem sair em defesa? Temos. Mas isso denuncia que nossos relacionamentos são fragilizados. E a nossa obra é construída sobre relacionamentos. Uma obra de massa tem aquelas características que eu falei aqui há pouco, sobre meu tempo lá de obreiro lá na denominação. Dificilmente um jovem nosso hoje toparia ocupar todas as suas noites com a igreja ou com a obra. Dificilmente. Não vai topar. Seja porque tem que estudar, e seria lícito e legítimo, seja porque acha, não, peraí tio, também demais também, que negócio é esse? Toda noite, todo dia, o sábado inteiro, domingo inteiro, né? Bom, mas ali havia uma marca, havia muita inspiração. Aí eu lembro daquela figurinha das garrafas molhadas que Van Baker usa. Está no livro de Juan Carlos Ortiz, mas a figura é de Van Baker. O sujeito desafiou duas pessoas a encherem garrafas. Botei algumas garrafas no chão e deu uma mangueira para um, uma mangueira para outro. Um escolheu subir em um tablado e ficar de cima tentando acertar as garrafas, a boca das garrafas, né? E ficou ali. Aquelas garrafas estariam sempre molhadas, refrescadas, mas com pouca água dentro delas, com pouco conteúdo. Um outro chegou, foi pegando garrafa por garrafa e foi enchendo. Essa ilustração é para dizer como nós cremos que tem que ser a obra. Encher garrafa por garrafa. Desculpe. Irmãos, os santos lá, no contexto denominacional, não tem esse drama de consciência se a garrafinha não fica cheia. Que não está proposto encher cada garrafinha, uma a uma. Está proposto tentar enchê-las. São sinceros em querer enchê-las. Mas elegeram como forma, ou receberam como forma, isso de estar com a mangueirinha lá. É uma figura naturalmente, né? Então, assim, há muitos encontros, há muitos eventos, há muita palavra, há muita oração em grupo, há muita inspiração, mas pegando um por um, há pouco conteúdo individual,
porque não são enchidos um por um. Mas se nós abandonamos o encher um por um, o que resta pra gente? Se a gente não gosta de molhar a garrafa? Resta nada. Estarão secos e vazios. Lá podem estar secos, ou podem estar vazios, mas estarão molhadinhos, refrescados. O nosso povo, irmãos, se não for enchido um por um, vai ficar vazio e seco, sem nada. Vira religião ruim. A nossa estrutura de obra, sem ser praticada conforme recebemos, vira uma religião muito ruim. Se os relacionamentos não funcionarem intensamente, se a vida de Cristo não é comunicada nesses relacionamentos intensamente, se não é possível um discipulador dizer ao discípulo, tu porém tens seguido de perto, fica pesado. Porque a gente não baixa o padrão de jeito nenhum. Não nos é dado baixar o padrão. A exigência para o discípulo permanece. Ele tem que viver o tal do padrão. Não vamos mudar a doutrina. Mas se nós não entramos com suprimento para eles, de relacionamentos amorosos, intensos, de abrir nossas casas, de doar nossas vidas com sacrifício, de chamá-los a orar, o que vai restar para eles? Então, o que estamos tentando comunicar, entre outras coisas, irmãos, é que a nossa obra, aquilo que Deus nos confiou, está ameaçada. O que Deus nos confiou está seriamente ameaçado, porque os nossos relacionamentos estão se desintegrando. Faz parte do esforço hoje de presbitério, de vocês líderes, resgatar esses valores. Mas isso passa por uma forte convicção no homem interior de cada um. Se não houver essa forte convicção em cada um de vocês, nós não teremos recursos para resgatar esses princípios, essas verdades. Há toda uma geração que já foi formada assim, com relacionamentos frouxos, sem estarem comprometidos, sem se sentirem vinculados. Há líderes que foram formados assim, há discípulos que estão sendo formados assim, discipuladores foram formados assim, porque cumpriram a sequenciazinha ali, né? Fizeram as apostilas, sabe uma coisa ou outra, está com a vida ordenada, pum, tem ministério. Eu quero ser insistente, irmãos, chato. Há uma necessidade que cada um de vocês creia isso, individualmente. É a fé pessoal. Não é o que eu recebi, não é o que me deram um dia, é o que eu creio de todo o meu coração. Eu não sei viver sem isso. Me permita alguns exemplos. Estando lá no norte da África, onde não tinha presbitério, não tinha discipulador, não tinha companheiro, o companheiro ficou só um ano e teve que sair por questões de saúde na família dele, fiquei sozinho. Mas eu queria estar com a igreja. Houve uma situação, e recebi em nossa casa mais de 10 pessoas, né? Nós morávamos em uma cidade, está muito perto da cidade, onde tinha o maior aeroporto do país. Então todo o estrangeiro que vinha para ver a missão, para ver a ONG lá, a organização, os projetos, nós tínhamos que ir buscar no aeroporto e levar lá para casa. E lá uma vez chegou uma renca de gente. Nós estávamos recém-chegados. Ali tinha gente falando alemão, inglês, francês, árabe, espanhol. E nós não sabíamos nos comunicar em nenhum desses idiomas ainda. Não tínhamos árabe, o espanhol estava muito trôpego ainda. E estava ali, minha mulher servindo, comida brasileira, gostosa para todo mundo. E o que nós tínhamos para dar? Sorrisos. Não tinha sequer comunicação. Mas o mesmo Espírito que testificava com o nosso Espírito que nós éramos filhos de Deus, testificava com o Espírito daqueles santos que eles eram filhos de Deus. Havia comunhão. Nós não podíamos nos permitir não ter aquela gente ali porque não tinha um fruto aparente, imediato e visível. Havia comunhão. Comunhão do Espírito. E nós não podemos perder isso entre nós que temos a mesma língua, a mesma fé, o mesmo entendimento. Buscar ter o mesmo coração. Uma vez eu me comportei mal com a Gina lá, a gente teve lá um entraveiro, eu fiquei zangado, fiz uma malcriação com ela e nós teríamos encontro do companheiro que estava lá na época e 2 discípulos nacionais, um recém-convertido e outro discípulo dele antigo. Éramos 4. Meu espanhol era muito ruim ainda, o árabe não existia.
Mas eu cheguei naquela reunião, eu tinha que andar na luz. Ali era a expressão de igreja que eu tinha. Eu tinha que dizer para aqueles irmãos que eu fiz uma operação com minha esposa. Eu tinha que confessar meu pecado para gente desconhecida. Qual era o compromisso daquelas pessoas comigo? Não sei. Se revelou depois que era nenhum. Um deles resgatou, depois de muitos anos, uma relação forte, mas os outros... Mas eu estava orientado por um princípio, é aquilo que eu falei do conteúdo da fé. Eu creio nisso, eu tenho que andar na luz. Essa fé forma minha consciência define minhas escolhas, determina minhas decisões, meu comportamento. Eu não podia seguir ali sem andar na luz com eles, sem destruir minha consciência. Mas como é isso entre nós? Há espontaneidade hoje, nos relacionamentos da igreja na casa? Alguém confessa pecados no encontro da igreja na casa? É comum hoje, nas juntas, abrir o coração e confessar pecados, graves ou não, pequenos ou grandes? Não são elementos simples, mas determinantes para a saúde da nossa fé. E que está se perdendo, está indo pelo ralo. E quem vai resgatar isso, se não forem os líderes que estão recebendo a igreja na casa? Se vocês não crerem nisso de todo o coração e não praticarem isso, como isso será resgatado? Aqui fofo. A filha de Caleb aqui. Bom, irmãos, sobre juntas e ligamentos, uma limpadorzinho para-brisa para resgatar algumas coisas em nossa prática, porque no entendimento já está. A expressão vai vida na vida, se usar. Isso. O velho e bom discipulado, né? A vida na vida. O que se lá atrás usava-se tanto essa expressão de vida na vida, como aquela frase que eu citei antes, que discipulado, fazer discípulos, é transmissão de vida pelo relacionamento. É vida na vida mesmo. É participação intensa e direta. É o membro entender que a vida que está nele não é suficiente para mantê-lo vivo. O corpo. E não sei se alguém aqui entende de biologia e medicina, eu sou pébano, é algo tão elementar que eu vou dizer, se alguém puder enriquecer. Mas se eu arranco esse dedo daqui, ele vive quanto tempo fora do corpo? Eu imagino que pouco tempo. O sangue que está nele, e que ele dá vida, e a Bíblia fala isso, né? Deus falou para Noé, o sangue é vida. O sangue que dá vida a esse membro não é do membro, é do corpo. Nós fomos batizados em um corpo. Não há vida fora do corpo. Eu conheci um irmão que andou tendo ideias loucas sobre isso, tentou ser um desigrejado e voltou desesperado. Tive que ir semana passada, estou feliz da vida, foi uma conversa que me lavou a alma. Disse, Vanjo, eu não me dei conta, mas eu estava sendo movido pelo espírito do anticristo. Eu estava sendo anti-igreja, anticorpo de Cristo. Como pude fazer uma loucura dessa? Não é que a salvação agora depende do corpo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu tenho a vida que Deus me deu. Eu recebo o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo. Mas, irmãos, assim como fomos batizados em Cristo, está escrito que fomos batizados em um corpo. E nesse corpo nos foi dado beber do mesmo Espírito. Está lá em 1 Coríntios 12. Então, se um membro não entende isso, que eu estou batizado no corpo, portanto, eu pertenço ao corpo. Eu não tenho autonomia fora dele. Eu não posso viver fora do corpo. Eu disse para os irmãos lá no norte da África, irmãos, eu sou viciado em comunhão, eu não sei viver sem igreja. Só se me prenderem numa cadeia, e eu não tenho como sair dali. Mas fora disso, eu não saberei viver sem uma igreja, sem a comunhão, sem o relacionamento. Privacidade, comodidades, uma série de coisas são lícitas, irmãos. Mas nós temos que nos perguntar, nesse tempo do fim, quanto podemos explorar ou desfrutar disso? Quanto tempo nos resta? Me lembro que, anos atrás, o presbítero, compartilhando na minha cidade, ele disse, estimava que Jesus voltasse em 20 anos. A igreja, amém, aleluia, glória a Deus, Maranata, aleluia, Jesus. Ele sentou, depois da pregação, eu peguei o microfone e disse, irmãos, vocês acreditam mesmo nisso? De todo o coração? Isso foi em 2010. Nós passaram 7 anos, né? Estão faltando 13. Se vocês acreditam nisso,
Porque, irmão, se vocês acreditam, isso vai ter que definir o que vocês fazem com o seu tempo e seu dinheiro. Vocês não podem vibrar, Jesus voltar daqui a 15 anos, que bem, aleluia. E está tendo plano de aposentadoria, de uma velhice feliz. Não casa. Porque o mundo vai pegar fogo, como cantava lá na Batista. Esse mundo vai pegar fogo, onde é que tu vais morar? Não estou aqui, irmãos, defendendo a vida sem planejamento, sem... Não. Então, difícil, tem que planejar, que uso for dar minhas finanças e tal, etc. Mas se isso é fato, se nós percebemos pelas Escrituras que está chegando o fim dos tempos, é uma questão prática, séria, que nós temos que encarar. O que faremos com o nosso dinheiro e nosso tempo? Por favor. Quando o Vanjo nos fala dessa situação, a imagem que me vem na cabeça é Noé. Noé, ele teve uma visão do Senhor, que ia chover, coisa que ninguém ouvia naquele tempo, ninguém sabia o que era isso, fatos não conhecidos. Falar sobre a volta de Cristo hoje, para nós, parece um fato muito comum, a gente conhece, mas o mundo não sabe o que é isso. Fala-se, vai terminar o mundo, mas não sabe o que é isso. Como é que eu estou vivendo agora? Como é que Noé viveu? Noé gastou só 100 anos construindo a arca. 100 anos que poderia o dilúvio ser amanhã. Que o dilúvio podia ser amanhã. Ele ficou 100 anos se preparando para isso. E nesses 100 anos, ele teve filhos, ele cresceu, ele trabalhou, todos trabalharam. E nós? Como é que nós estamos agindo com a volta de Cristo? Eu acredito que o Senhor volta muito, muito em breve. Não tenho mais interesse em investir em nada. Como é que eu vou investir? Vou investir para quê? Qual a utilidade? Eu estou falando em investir financeiramente. Agora, o resto de investir na vida das pessoas, investir na minha comunhão com Deus, investir no meu aprendizado, eu pus na minha cabeça que eu tenho que memorizar o máximo que eu posso memorizar de tudo da palavra. Porque pode ser que a gente não tenha acesso à Bíblia. E aí? Será que eu tenho a palavra encarnada em mim? Eu não sei se eu estou conseguindo memorizar, mas eu estou tentando. Eu estou me impondo. Agora, a minha ideia é o seguinte, eu acho que o Senhor volta em menos de 20 anos. Em menos de 20 anos. A coisa vai piorar. Eu tenho preparado os meus filhos, a minha esposa, os meus irmãos para essa volta. O que eu tenho feito sobre isso? Então, pegando bem concreto, estou sendo Noé, eu estou armando a minha arca para a volta, ou eu acho, ele vai voltar, sim, vai voltar. E eu levo a vida como é? Amigué. Obrigado, Monteiro. Eu puxei isso, irmãos, dentro desse contexto que eu falei de sacrifício. Os dias são corridos, os tempos são difíceis. Não dá para termos todas as comodidades e conveniências que podíamos ter anos atrás. Então nós vamos pegar o que nós cremos sobre o ministério que Deus nos confiou, juntar com essa perspectiva de volta a Jesus, montar essa equação e se agora dá o quê? Qual é o resultado disso? Como é que eu administro o meu tempo e meus recursos? Onde é que eu vou canalizar? O que eu vou fazer? Teria histórias para contar sobre isso que não convém, o tempo não dá. Mas eu gostaria que vocês pensassem o que é que eu estou fazendo com o meu tempo. Há conveniências lícitas, legítimas, nem tudo é necessidade. Deus aceita, admite e nos proporciona, inclusive, conveniências interessantes. Deus busca nosso descanso, cria situações de refrigério muitas vezes. Mas a nossa atitude para com isso, qual é? Bom, é só um chamado realmente ao sacrifício em um tempo que exige isto. E assim, chegará um tempo, está escrito, Deus fala que naqueles dias muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Está escrito, será dado à besta poder para pelejar contra os santos e prevalecer. Então haverá um tempo que nos será tirado mesmo todo conforto e conveniência. Na pior das hipóteses, irmãos, estejamos exercitados
a passar dificuldades, a sacrificar, a não ter determinados privilégios que seriam lícitos e legítimos, mas nos exercitar nessa direção.